Um mártir é, essencialmente, alguém que se mantém firme em sua fé até as últimas consequências, sacrificando sua própria vida, sem renunciar à sua fidelidade a Deus. Na Bíblia, há muitos exemplos de mártires, mas essa trajetória de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família, por causa de seu relacionamento com Deus. E, após milhares de anos, outro mártir ficou marcado na história, como o primeiro cristão a ser martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações! Você está no canal Bíblia em Foco. E eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da Igreja. Juntos, vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. A morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão Caim ofereceu frutos da terra. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema na adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava em seu interior. Ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi o resultado direto de sua retidão e fé em Deus, enquanto a rejeição de Caim foi consequência de sua atitude pecaminosa. O escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor, enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana. Um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da Igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela Igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Ele era conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo, realizando prodígios e grandes sinais entre o povo. Sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras, o martírio de Estevão ocorreu em um contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, uma espécie de corte judaica. Ali, ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. Para muitos, esse discurso foi um dos maiores sermões já pregados na história da Igreja. Enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da Igreja cristã de quem se tem notícias. Nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornaria o apóstolo Paulo, consentiu no martírio de Estevão. Para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não considerou sua vida como algo a ser preservado em detrimento da proclamação do Evangelho, mesmo enfrentando a oposição dos líderes religiosos. A fidelidade e a coragem de Estevão em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. O testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à Igreja.
Seu martírio serviu como lição sobre o custo do discipulado e da fidelidade a Cristo. Mesmo em face da morte, Estevão viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, mostrando que sua esperança estava além deste mundo. As histórias de Abel e Estevão nos ensinam sobre a importância da fé genuína e da obediência a Deus, independentemente das consequências. Elas nos desafiam a examinar a nossa própria fé e a nossa disposição para seguir a Cristo, custe o que custar. Abel e Estevão são exemplos de vida e morte dedicadas ao Senhor, inspirando-nos a viver com integridade e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo em meio às adversidades. Que possamos aprender com seus testemunhos e buscar viver de maneira que glorifique a Deus em todas as circunstâncias. As histórias de Abel e Estevão nos ensinam sobre a importância da fé genuína e da obediência a Deus, independentemente das consequências. Elas nos desafiam a examinar a nossa própria fé e a nossa disposição para seguir a Cristo, custe o que custar. Abel e Estevão são exemplos de vida e morte dedicadas ao Senhor, inspirando-nos a viver com integridade e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo em meio às adversidades. Que possamos aprender com seus testemunhos e buscar viver de maneira que glorifique a Deus em todas as circunstâncias. Obrigado por assistir ao canal Bíblia em Foco. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores e edificantes. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.